Deus quer levar-nos a níveis maiores de vida. A nossa vida ela não é decidida ou definida apenas por uma enfermidade ou apenas por uma crise. Não. Ainda existem muitos dias, semanas, meses, anos, tanta coisa para que nós possamos viver. Aleluia! Não tenha medo de confiar no Senhor. Não tenha medo de confiar no Senhor. Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte. Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto, parágrafo. Segundo versículo, diz, a terra era sem forma e vazia. Na revista e atualizada, foram revisado e atualizado, e essa tradução diz, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, sobre a face das águas. E quando você continua nesse texto, você vai começar a ouvir uma palavra. Olha só, no primeiro versículo, ele diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. No segundo versículo, a terra, porém, estava sem forma e vazia. O salmista descobriu que, ele diz lá no Salmo 139, todos os meus dias estavam escritos antes da fundação do mundo. Também Moisés declarou, tantos outros, Isaías também falou. Ou seja, eles entenderam que o chamado, e no Novo Testamento Jesus diz que nós fomos escolhidos nele, antes da fundação do mundo. Aleluia, você foi escolhido. Glória a Deus, para esses dias que nós estamos vivendo. Quantas pessoas estão olhando para esses dias e ficam desconfiadas? Poxa, por que eu vim numa época de tanto problema, né? Por que eu fui viver logo aqui em Macapá? Por que eu fui nascer logo naquela família? Por que Deixa eu dizer a você, você é um presente de Deus para esta geração. Nós somos um presente de Deus para a nossa geração. Aleluia, comece a crer sobre isso. Creia, se o Senhor diz que Ele nos escolheu, então Ele nos escolheu. E se Ele nos escolheu, porque há uma mensagem, há um princípio, há algo que Ele precisa derramar sobre a terra através da sua vida, da minha vida. Quanto mais nós recebermos dele, mais nós vamos começar a compreender o poder da escolha que Ele fez. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Muitas vezes a nossa existência, a nossa vida, tem tantas áreas que estão vivendo dessa forma, que estão sem forma, e muitas vezes há trevas em algumas áreas. Quando Deus olha para tudo isso como Ele está, e é bom frisar o seguinte, Deus não criou a terra sem forma e vazia. Lá em Crônicas nós vamos encontrar que dizendo assim, e criou Deus a terra e não a criou vazia. Na verdade, nós vamos encontrar também que Lúcifer, antes de cair, ele andava na terra sobre pedras afogueadas no jardim. Então a terra, quando Deus criou, o ouro e as pedras preciosas, o diamante, estavam sobre a terra. E era um jardim lindíssimo. A terra era um jardim lindíssimo. Mas quando Satanás tocou a terra, destruiu. Do primeiro para o segundo versículo, os cientistas dizem que nesse espaço de tempo houve um cataclisma e que um meteoro tocou a terra e a deformou. Mas Jesus diz quem foi esse meteoro. Jesus diz, eu vi Satanás cair do céu à terra como uma estrela. E nós sabemos que onde Satanás toca, ele deforma, destrói. E só que tem um detalhe, tudo que Deus criou, Ele se responsabiliza pelo que Ele criou. E quando Deus volta e vê todo esse caos,
Então ele começa a falar sobre a nossa história. Por que Deus começou a Bíblia falando tudo isso que eu acabei de contar? Porque Ele está falando sobre mim e sobre você. Ele está dizendo exatamente que quando Ele nos criou perfeito. Mas infelizmente a nossa existência foi tocada pela história de Satanás através da vida dos nossos familiares, através da vida da nossa geração. Foi tocada. E muitas das áreas deformadas. Mas o importante é que nós possamos continuar e ver no versículo 3, diz assim: disse Deus, e disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e fez separação entre águas e águas. Deixa eu dizer a você, você vai começar a ouvir, e disse Deus, e disse Deus. Hoje pela manhã, lembrando desse texto, eu lembrei de algo importante. Minha mãe, meus pais, minha mãe e meu pai, fomos 8 irmãos. 8. Não era 2, nem 3, era 8. Tá? E ela nunca abriu mão de levar todo mundo ao culto. E não tinha salinha. Ela tinha que tomar conta dos 8. Mas em nenhum tempo ela pensou em ficar em casa, em perder uma reunião. Não. E nós morávamos aproximadamente 1,5 km do prédio da igreja. 1,5 km. E não havia Uber, não havia nada disso. Era andando mesmo. Andando. 1,5 km ou 2 km, muitas vezes, na realidade, na média, tá? Quando nós íamos para essa congregação. Quando íamos para outra congregação, era mais ou menos 3 quilômetros que nós íamos. Então, uma parte andando, meu pai ia de bicicleta, levava, trazia, vinha, pegava, levava. E uma parte da nossa história lá, meu pai dirigia uma congregação à tarde. Então, à tarde, nós estávamos nessa congregação que era 3 quilômetros. Chegava da congregação, não sei nem como é que todo mundo tomava banho, mas todo mundo tomava banho, eu acho que tomava banho, e a gente passava para outro prédio, chegar às 7h30. Entendeu? Porque agora que eu fiquei pensando na logística, realmente era difícil. A gente ia para outra congregação às 7 horas da noite. Deixa eu dar uma explicação para você. Tudo que você compreender pode fazer a diferença na vida de tantas pessoas, tanta gente que precisa compreender isso. Quantos pais e quantas mães hoje estão roubando um tesouro precioso da vida dos filhos? As crianças entre 0 e 7 anos, elas têm na sua vida formado todos os seus valores para a vida. Valores que só serão mudados pelo grande impacto, pelo grande trabalho, e não são todos que serão mudados. Por isso, aqueles que não tiveram esses valores, eles precisam de uma ação sobrenatural do Espírito Santo para que eles possam repor valores corretos. E muitas vezes, por isso a Bíblia diz que ensina a criança no caminho em que deve andar. E quando ele for maduro, não se desviará dele. Na tradução original é quando ele for maduro, quando ele for grande. Em uma tradução diz quando ele for velho, mas na tradução original diz quando ele for maduro. Ou seja, esses valores que muitas vezes parecem estar perdidos em um período da vida, quando a pessoa vai amadurecendo, ela vai lembrar dos valores que realmente são importantes, dos valores que realmente importam. E muitos pais têm tirado esse privilégio da vida dos filhos de ter valores que nunca lhes serão tirados.
Que valores são esses? De ouvir a voz de Deus. Sabem, os nossos filhos, todos os eventos, todos os seminários, todos aquilo que nós podíamos investir para que eles pudessem estar, aqui está um, né? Tem mais uma dúzia espalhada por aí, né? E tudo que nós podemos fazer para que eles pudessem participar. Por que eu fiz isso? Porque eu sabia, uma experiência com Deus jamais será apagada da vida deles. Eles iam para o seminário de uma semana, de um mês, mas eu tinha certeza, se eles tiverem uma experiência com Deus, vai valer a pena, porque não será tirado da vida deles. Entenderam? Ou seja, eu estou dizendo a você do quanto nós precisamos valorizar esses momentos, do quanto nós precisamos valorizar cada minuto diante do Senhor. Por quê? Porque o que faz diferença na nossa existência, o que vai fazer diferença na nossa caminhada, o que vai fazer diferença na sua vida, ano após ano, dia após dia, mês após mês, e disse Deus. É o que Deus te diz. É o que você ouve de Deus. É quando realmente isso faz diferença na sua caminhada, na sua história. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai mudar toda a nossa caminhada, que vai mudar toda a nossa força, a nossa coragem, a nossa visão. É o que nós recebemos do Senhor. É quando a palavra dele é ouvida por nós. E disse Deus, haja luz. Talvez você esteja com tantas dúvidas, talvez você esteja talvez até perdido no sentido de dizer, eu não sei, não compreendo, não entendo muitas coisas. Mas no dia em que você ouvir a voz de Deus, haja luz, haja sabedoria, tua história será mudada. Tua história será mudada. A Bíblia diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Quando você começa a pedir, Senhor, dai-me sabedoria, dai-me entendimento, vai ter uma hora que você vai ouvir, haja luz, haja separação, haja firmamento. Você vai ver nesse texto que tudo aquilo que estava um caos, a palavra de Deus foi chegando dia a dia e restaurando, e aquele lugar tornou-se um jardim, um lugar de delícias. Jardim significa lugar de delícias, significa ambiente agradável, significa onde há vida. Jardim é um lugar onde há proteção, onde há vida, onde há alegria, onde há paz, onde há provisão. Provisão. Faça anotação de tudo isso, na sua mente. Jardim é lugar de proteção. Sua vida não só será protegida. O desejo de Deus não é só proteger a tua vida, mas é que através de você, muitas e muitas pessoas se sintam protegidas. Que você seja proteção para outras pessoas. Vocês já viram que há pessoas que, se nós estamos do lado delas, nós nos sentimos tão protegidos? Sim ou não? Não há pessoas que, se nós chegarmos perto, nós sentimos tanta paz. Nós sentimos, poxa. Sim ou não? Se você não tem essa pessoa, aqui é o lugar certo para que você possa encontrar. Aleluia. Amém. Quem tem um som de Deus aí para derramar sobre a vida de outros, levanta a mão aí. Continua com a mão levantada, porque tem gente que vai te procurar. Aleluia. Amém. Esses que levantaram a mão, se você tem falta, procure um deles. Aleluia. Você vai começar a sentir a proteção sobre a sua vida. O ambiente que o Senhor quer te levar e fazer de você é um ambiente que quem chegar próximo vai receber provisão.
provisão. Diga amém. Provisão. Aleluia. Amém. Provisão. Provisão do quê? Pode ser provisão de peixe, carne, açaí, o que mais? Coca-Cola, camarão. Tudo isso eu tive hoje no almoço. Não faltou camarão, né? Mas tivemos todo o restante, não foi? Amém? Pode ser dessas coisas? Quem fez churrasco hoje na sua casa aí? Amém. Deus perdoe você que não me convidou. Mas que Deus continue te dando provisão, porque nós também participamos de um churrasco bom. Aleluia. Mas as pessoas que chegarem próximo a você receberão provisão. Mas é só dessas coisas? Não. Não. Quase que a gente teve que levar a Letícia para a UPA hoje, porque ela riu tanto, que ela não se aguentava. Ela dizia: me dá um copo com água, me dá um copo com água. E o Alexandre já é outra pessoa agora. Aleluia. Amém? Uma das faltas que muito a Letícia fez é porque não tinha quem risse das piadas dele. Mas agora já tem. Ou seja, quem chegar próximo de você vai receber o quê? Proteção, alegria, paz, força, vigor. Diga bem. Aleluia. Que assim seja na minha vida, que assim seja na minha história, que assim seja na minha caminhada. Sabe, talvez, tomara que não haja, mas talvez haja até aqui mesmo pessoas que infelizmente, quando pessoas chegam próximo, parece que sentem-se sugadas. Já chegou próximo de pessoas que às vezes você chega perto e daqui a pouco você está passando mal? Parece que assim suga a energia, parece que assim te deixa para baixo, parece que você fica meio cabisbaixo. Tem ou não tem? Ou eu tenho percepção errada? Tem, infelizmente existe. Mas deixa eu falar, pode até ter, pode. Mas se você está aqui, é porque o Senhor vai mudar o ambiente da tua vida. E quando as pessoas chegarem próximas de você, elas começarão a receber vida, elas começarão a receber alegria, elas começarão... Por que isso tem que acontecer e vai acontecer? É porque quando elas começarem a ver o que é que aconteceu, você vai começar a dizer: alguém está governando a minha vida e eu estou descansando nele todos os dias. Aleluia! Tem alguém que está comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Qual que é o segredo? E disse Deus. Eu quero perguntar para você o que você tem ouvido de Deus. Qual que é a certeza que você tem ouvido de Deus? Qual que é a mensagem que você tem ouvido de Deus? Eu tenho ouvido de Deus: eu sou o amado do Senhor. Eu tenho ouvido do Senhor. Minha esposa, de vez em quando ela fala: tu nunca vai ter depressão na vida, não tem ninguém mais convicto do que tu. E eu sei, o Senhor me falou, eu sou amado. Então não interessa o que o resto fala, interessa o que o Senhor falou. Não interessa o que as circunstâncias falam, interessa que a voz dele é verdade sobre a minha história. Amém? O que eu tenho ouvido de Deus? Eu tenho ouvido de Deus que homens e mulheres receberão do seu Espírito e serão prósperos sobre a terra, e terão autoridade sobre a terra, e levarão vida sobre a terra, e espalharão vida por onde quer que passarem. Haverá milagres na história deles. Aleluia, eu tenho ouvido de Deus isso. E isso me faz avançar. Isso me faz te declarar: nós veremos milagre do Senhor por esta cidade através da Ágape Igreja dos Céus, através da sua vida. Aleluia! Mas eu quero te dizer, por que eu estou falando para você? Porque é o que eu tenho ouvido. É o que eu tenho ouvido. Aleluia! Eu poderia te passar a noite toda te falando o que eu tenho ouvido. Mas a minha pergunta para ti é: o que você tem ouvido? O que é que você tem ouvido? Não sei o que você tem ouvido.
Mas hoje é hora de você começar a se preocupar. Por quê? Porque toda a tua história, ela é definida, determinada pelo que você ouve de Deus. É pelo que a palavra de Deus está na tua vida. Quem você está ouvindo? Está ouvindo o que Deus diz ou o que as circunstâncias dizem? A quem você está dando ouvido? Ao dia a dia? Há muitas vezes a escassez, as lutas, ao que os olhos veem? Ou você tem parado no seu dia a dia e tem buscado e dito: Senhor, eu quero ouvir a tua voz por esse dia, sobre a minha história, sobre a minha vida, sobre a minha caminhada. Eu quero começar a ouvir a tua voz para o meu futuro, para aquilo que tu vais fazer, aquilo que tu vais realizar. Porque é essa voz que nós precisamos ouvir, que nós precisamos investir tempo. É isso que nós precisamos ouvir. Se alguém está dizendo para você: olha, tu não merece, você é tão errado, você é tão ruim, você só pensa coisas erradas, você só fala... Repreenda em nome de Jesus. Começa a dizer assim: pode ainda ter treva em muitas áreas, mas o Senhor está dizendo: haja luz, eu vou receber luz, o Senhor vai transformar, o Senhor vai começar a mudar, o Senhor vai começar a trazer ordem. Começa a dizer para essa pessoa: olha, para, porque eu já comecei a ouvir a voz de Deus, a minha história não é mais a mesma. Aleluia! Comece a ouvir a voz de Deus e a sua história nunca mais será a mesma. Não interessa como está. Sabe, interessante, porque ele fala aqui o que havia caos, havia trevas. Caos, treva, a terra estava deformada. Por que ele escreve sobre isso? É porque ele está dizendo o seguinte: não interessa o ambiente que esteja, o que importa é o que a palavra de Deus vai ser dita, o que Deus vai falar, isso vai acontecer, não importa como está o ambiente, Deus pode mudar isso e vai haver vida. Aleluia! Porque muitas vezes a dúvida, né? Será que vai? Aleluia! Interessante é o seguinte, deixa eu te dar só um segredo. Pastor, qual que é o segredo? O segredo é você principalmente começar a entender: a mensagem está sendo semeada, a semente está sendo semeada, o semeador saiu a semear. Aleluia! O semeador saiu a semear, a palavra está sendo semeada. Glória a Deus! A palavra está sendo semeada. Você só começa a preocupar: Senhor, tira todo o espinho da minha vida, porque eu quero que essa palavra caia em terra boa. O que é espinho? Preocupações é espinho. Vá lá para aquela passagem de Mateus, comece a ver cada um. Não deixa cair à beira do caminho. Não coloque na sua vida tantas coisas que a palavra de Deus seja só... Fique na beira, não seja algo profundo. Não seja algo que te toque. Começa a investir tempo sério para que a palavra de Deus seja o centro. Não deixa que fique na beira do caminho. Não simplesmente ouça e saia daqui e vá correndo para ouvir outra coisa. Não faça isso. Começa a meditar na palavra de Deus. Começa a declarar na palavra de Deus. Começa a entender, a ver a palavra de Deus. Não deixa que esta palavra caia entre os espinhos. Não deixe que ela caia em terra dura, na pedra. Teve sementes que caiu na pedra. Sabe, nós podemos endurecer o nosso coração por muitas coisas. Por muitas coisas. Às vezes o nosso coração pode estar endurecido. Pode ou não pode? Pode. Entenderam? Começa a preocupar. Como está a terra do teu coração? Como é que você chega aqui? Porque talvez você possa chegar aqui com o coração endurecido. Talvez você pode chegar aqui com o coração machucado. Talvez você pode chegar com o coração cheio de preocupações. Você tenta se concentrar na palavra, no culto, mas do nada vem uma preocupação lá de fora. Do nada vem o que alguém falou. Do nada vem algo que precisa ser resolvido lá.
Começa a declarar: Senhor, a minha mente esteja cativa diante de Ti para receber a Tua palavra. Começa a preocupar com a terra do seu coração. Começa a declarar que começa a louvar ao Senhor. Louvar não é só cantar. Cantar, poucos cantam, né? Mas louvar, todos podem louvar. Aleluia. Se você não sabe a melodia da música, começa a declarar: aleluia. Aleluia, amém? Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Aleluia. Não sabe a melodia? Começa a declarar: Jesus, Tu és tudo para mim. Tu és o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Tu és tudo para mim. Você conhece essa história? Aleluia. Paulo falou dessa história dele mesmo. Mas um amigo, pastor no Pará, ele disse que ele foi ministrar um culto nos ribeirinhos, em um interior, e culto ao ar livre. E ele estava ministrando ao ar livre, chegou uma criança descalça, só de shorts. E a criança disse: pastor, eu queria cantar o hino, eu queria louvar a Deus. Ele olhou para a criança e disse: olha, faz o seguinte, vai lá na tua casa, pega uma sandália, pega uma camisa e eu deixo você cantar o hino. E a criança passou um tempo e a criança voltou novamente e disse: pastor, eu queria cantar o hino. E ele pegou e olhou e disse: vai lá, pega só uma camisa que eu deixo tu cantar o hino. E na terceira vez a criança veio e a criança falou para ele: pastor, eu não tenho camisa, eu não tenho sandália, mas eu queria cantar o hino. E ele, meio constrangido, pegou, achou um momento e disse: olha, ele quer cantar o hino, nós vamos deixar ele cantar o hino. E deixou a criança cantar. E a criança pegou o microfone e começou exatamente a dizer isso: Ele é tudo para mim, Ele é tudo para mim, Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim, Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim. Aleluia. Você entende isso? Aquele pastor, ele fala, muitas vezes eu ouvi ele contar isso, ele diz: foi a mensagem mais poderosa que Deus falou comigo. Que ele disse: muitas vezes eu reclamava: Senhor, eu não tenho como chegar lá, eu não tenho como... Ele falava: Senhor, eu não tenho um paletó novo, eu não tenho... Ele falou: aquela criança não tinha uma sandália, só tinha um short. Mas ele sabia quem era o tesouro precioso que ele tinha sobre a vida. Ele não abriu mão de louvar a Deus, de adorar o Senhor. Você entende? Por isso eu falei de Paulo, porque Paulo disse: eu sei estar contente em toda e qualquer situação. E Paulo falou: o que vai me separar do amor de Deus? Será fome, será nudez, será espada, será as tribulações. Eu estou te dizendo de coisas que marcam a nossa história e a nossa vida. Quando Deus fala conosco, não haverão circunstâncias que vão nos fazer parar e vai nos fazer desistir, porque nós sabemos, Ele é tudo para mim. Aleluia, Ele é tudo para mim. E nós possamos ser marcados por essa história. O segredo é exatamente que nós não deixemos as circunstâncias, os problemas, as adversidades fechar o nosso coração e dizer: não, eu não posso louvar a Deus porque eu não tenho. Eu não posso louvar a Deus por tantas coisas. Jesus falava por parábolas e talvez muitas vezes você ouve, mas você fala: não estou entendendo. Quantas pessoas pegam muitas vezes a Bíblia e eles falam: eu estou lendo, mas eu não estou entendendo. Deixa eu dizer a você, os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram: Jesus, por que o Senhor fala por parábolas? E Jesus falou o que Isaías também já tinha falado. Eu estou sem horário aqui. Então.
o que Isaías tinha falado também. Isaías falou, e Jesus explicou para eles: sabe por que eu falo por parábolas? É para que ouvindo, eles não ouçam, para que vendo, eles não vejam, e não desça o coração e sejam por mim curados. Que parece uma contradição, né? Jesus queria curar. Por que Jesus disse isso? Ele explica mais na frente. Porque esse povo me louva de lábios, mas o seu coração está longe de mim. O seu coração está longe de mim. Por isso, queridos, o segredo para a palavra rema de Deus vir sobre a nossa vida é o nosso coração. O nosso coração. Mesmo que alguém diga assim: pastor, meu coração tem tantas coisas que às vezes eu não consigo levar a Deus, está preocupado em querer ouvir a voz de Deus, talvez meu coração tem tantas preocupações, tem tantos... Mas se você parou agora e você ouviu a voz do Senhor, esse é o momento de você dizer: Senhor, muda o meu coração. Essa foi uma oração que Davi fez. Davi, não foi outra pessoa. Chegou um momento na vida de Davi, na caminhada de Davi, tantas coisas. E uma oração que Davi fez foi o seguinte: Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Põe em mim, ó Deus, um coração de carne. Coração de carne. Sabe, tantas circunstâncias, carne, porque ele dizia: meu coração está endurecido, meu coração está de pedra. Dá um coração puro, dá um coração que sinta. São orações que nós podemos fazer ao Senhor, é o que o Senhor quer ouvir de nós. Por quê? Porque o Senhor quer marcar a nossa história. Porque o Senhor quer marcar a nossa vida. Se você abrir o coração, tem tantas e tantas coisas que o Senhor quer trazer sobre a sua vida, sobre a sua história. Sabe, por que Deus não falou tudo de uma vez? Olha, haja luz, haja separação entre as águas, haja firmamento, haja relva e produzam flores. E isso custa falar? Não. Mas nós vamos ver nesse texto que ele falou uma coisa de cada vez, em cada dia. Então, no primeiro dia foi haja luz. No segundo dia, ele foi trazendo ordem. E assim ele foi até o sexto dia. No sétimo dia, ele descansou. Por que Deus falou uma coisa só a cada dia? E você tem que lembrar que um dia para o Senhor é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Alguém falando sobre isso, disse assim, conversando com Deus, e perguntou: Pai, um dia para ti? Aí Deus disse: um dia é como 1000 anos. E ele falou: em 1000 anos, o Senhor disse: é como um dia. Ele falou: 1 centavo, como 1 milhão. E 1 milhão para o Senhor, como 1 centavo. E aí ele falou: Pai, me dá 1 centavo. E o Senhor disse para ele: espera um dia. Entendeu? Depois você vai. Entenderam? Não foi muito boa. Muitas vezes a gente pede, mas há o tempo dele. Há o tempo de florescer, há o tempo de amadurecer. Nós somos tão imediatistas. Nós queremos muitas vezes que todas as coisas sejam nesse nível. Mas sabe, a primeira coisa que o Senhor quer trazer é luz, reflexão, entendimento, discernimento. Tem em cada estação na nossa vida que o Senhor quer fazer com que isso possa amadurecer, com que isso possa fazer a diferença. A tua vida não é uma semana, não é um mês. Por isso eu estou dizendo a você que você possa começar a não buscar só milagres no sentido de imediatismo, de imediato. Não, eu quero isso para agora.
Não, eu quero viver isso esses dias, eu quero ver acontecer, eu quero não sei o quê, eu quero não sei o quê. Não, sua vida não é um mês, sua vida não é um ano. Amém? Amém? Sua vida tem etapas, tem estações. Começa a caminhar com o Senhor a cada dia. Começa a ter experiências com Ele a cada dia. Começa a dizer, Senhor, que a minha história sobre a terra, ela realmente possa refletir a Tua bondade e favor cada dia que eu estive sobre a terra. Aleluia. Essa mensagem é literalmente para dizer a muitos aqui, muitos que estão nos ouvindo, que o Senhor está só começando na sua história. Aleluia. Tem pessoas que estão extremamente preocupadas. Te dizer, Davi, ensina-me o som da tua voz. Espírito Santo, ensina-me o teu toque. Eu quero receber unção nesta noite. Quero receber unção nesta noite. Quem quer receber unção? Aleluia. Esse é o segundo ponto. Deixa eu te dizer, como eu gostaria de que nós pudéssemos realmente investir mais tempo. Todos os dias nós chegamos na rádio, né, Rodrigues? E a gente chega tão ansioso, 1 hora, a gente mal senta no banco e a gente está olhando e já está acabando o horário. Aí eu cheguei na rádio um desses dias e falei assim, hoje eu quero falar sobre 7 verdades que nós vamos falar essa semana também. Das 7 verdades eu consegui falar apenas uma ainda, e dessa uma só um ponto. Tantas coisas que o Senhor quer nos dar a entender sobre isso. Mas deixa eu... Aleluia. Há palavras, há domingos, há momentos que Deus tem uma forma de ministrar, Deus tem uma forma de liberar, e eu creio que o Senhor está liberando cura nesta noite para a ansiedade. Para a ansiedade. O Senhor quer ministrar nessa noite descanso, segurança, paz. O Senhor quer trazer à vida de pessoas aqui descanso. Aleluia, paz, segurança. Amém? Mas eu preciso te informar isso. É que na caminhada, quando criança é criança, os pais estão 24 horas de olho nela. E os pais cuidam de cada passo. Cada passo. Eu achei muito interessante uma mensagem que eu recebi, que muitas vezes, quantas pessoas estão se sentindo tão frustradas, elas começam a caminhar e elas têm o que a gente, assim, uma caída, assim, dizem, a pessoa caiu. Ou seja, a pessoa voltou ao pecado, voltou a uma prática, fez alguma coisa, né? Aí eles falam, a pessoa caiu. E tantas pessoas que muitas vezes começam, então eles cometem um erro, e aí eles pensam, poxa, Deus está tão decepcionado comigo, Deus está tão chateado comigo. E elas tentam de novo, elas caem de novo, elas falam, poxa, mas que coisa, eu não consigo. E elas ficam tão frustradas, e aí alguém chegou e falou assim, você já viu um pai ficar frustrado porque o bebê deu 1 passo, deu 2 passos? Será que você já viu um pai ficar frustrado por causa disso? Quando o bebê dá 1 passo e o bebê cai, o que o pai faz? Ele ri. E ele fala, uau, está começando. Quando o bebê dá 2 passos e aí cai muitas vezes, o pai fica, uau, meu filho está começando. Quando o filho dá 10 passos, ele começou a atravessar ali de um lado para o outro, o coração do pai fica, está começando. É ou não é? É o mesmo coração do Senhor para você que tem começado. Aleluia. Se você está pensando que ele está frustrado, ele está rindo, dizendo, meu filho, está começando. Está começando. Aleluia, está começando. Não tenha ansiedade. O que vai acontecer na sua vida, nós vamos ainda nos divertir muito juntos. Nós vamos ter muita comunhão juntos.
nós vamos ter muitas aventuras juntos ainda. Aleluia, aleluia. Quem entende isso? Mas eu preciso dizer algo nessa noite. Quando essa criança ela vai começando a crescer e ela vai começando, quanto mais ela cresce, mais responsabilidade ela vai começando a ter. Certo? Por quê? Né? Quando é adolescente tem um tipo de responsabilidade, quando é jovem, mais responsabilidade ainda. Por quê? Por que os pais precisam fazer isso? Se é um bom pai, ele vai ensinar cedo. Tem coisas que meus filhos, eles às vezes ficam assustados quando eles veem algumas pessoas que não sabem. E hoje mesmo meu filho estava falando de uma coisa, ele falou, mas como que ele não sabe? Aí minha esposa estava falando, vocês foram ensinados cedo, mas tem tantas pessoas que não aprenderam muitas coisas cedo. O bom pai, ele vai ensinar, e vai ensinar de muitas formas, de muitas maneiras. Mas deixa eu dizer a você, autoridade e unção, aleluia. E a Bíblia diz que é a unção que despedaça o jugo, é a unção que quebra correntes. Unção, ela não é dada, unção é comprada. Unção é comprada. Quando as 5 virgens nécias, na hora de encontrar com o noivo, elas não tinham azeite, elas não tinham unção. As que tinham azeite falaram para elas, e diante aos que vendem e comprai. Comprai. Entenderam? Eliseu disse para Elias, Elias, eu quero unção dobrada. E Elias falou para ele, dura coisa me pediste. Mas ele recebeu unção dobrada. Mas como ele recebeu unção dobrada? Por que Elias falou, dura coisa me pediste? Porque Elias estava lembrando o seguinte, a mesma coisa quando a mãe de 2 apóstolos foi com Jesus e disse, deixa que um sente à tua direita ou à tua esquerda. Jesus falou, você não sabe o que você está pedindo. Por quê? Porque posição espiritual, que é unção, ela é comprada, ela não é dada. Ela é com esforço, ela é adquirida. E essa é muitas vezes a confusão que muitos fazem. Porque muitas vezes eles têm tanto desejo, eles têm tanta vontade, mas chega um período da vida deles que eles começam a sofrer frustrações, eles não sabem por que não avançam dali. Por que eles não avançam dali? Muitas vezes porque não adquiriram unção. A tua salvação, Jesus Cristo pagou. Mas se você quer ter uma vida vitoriosa sobre esta terra, se você quer ter uma vida vitoriosa nos teus dias, você precisa de unção. Você precisa de poder de Deus. Como é que é unção? Como é que é poder de Deus? Poder de Deus vem através de intimidade com Deus. Poder de Deus vem através de revelação no seu espírito. E a revelação, essa unção, essa intimidade, ela é adquirida pelos que desejam ardentemente, pelos que querem dizer, Senhor, eu não quero viver pelas circunstâncias, pelos meus braços, eu quero viver pelo que a tua palavra diz sobre a minha história, sobre a minha vida. Eu quero viver pela tua voz todos os dias. Mas sabe, alguém está pensando, não, é muito legal, né? Aqui um jovem está começando a caminhada dele, pastor Rodrigues, começando a caminhada, começando o ministério. Talvez você olhe assim e diga, poxa, legal o Rodrigues como pastor, e bom estar ao lado do pastor Joá e tudo. Inclusive, eu lembrei que hoje de manhã teve discípulo que falou, pastor, o dia que eu tiver dinheiro, eu vou dar uma passagem de férias para 1 ano para o Senhor. Aleluia! Eu falei, amém. Tomara que seja realmente para que eu possa descansar, não só para que eu possa ficar longe. Eu falei para ele, amém. Tomara que quando você tiver dinheiro, você lembre de mim. Amém. Entenderam? Ou seja,
pode não ser tão legal assim. Tem horas que não é tão legal assim caminhar juntos. Entenderam? Não é tão bom assim. A Bíblia descreve Elias, como um homem muito duro. A Bíblia, Elias, não sei se você está ligando o nome à pessoa, mas Elias era aquele homem que várias vezes o rei Acabe mandou 50, mais 50, mais 50, para prender ele. Ele estava em cima de uma montanha, os 50 chegavam, tal, ele falava, Senhor, desce fogo do céu, consumia os 50. Parece que ele estava se divertindo lá em cima da montanha. Até que chegou um comandante lá com 50 e falou, ó Senhor, tem misericórdia de nós, a gente só está cumprindo ordem. Quase que o comandante fala assim, manda matar o rei, não nós. Entendeu? Porque a gente só está aqui cumprindo ordem. Aí ele falou, contigo eu vou. Mas quando chegava lá o capitão Nascimento, dizendo, ninguém vai subir, não sei o que, eu vou tirar ele de lá. Ele falava, Senhor, desce fogo e mata ele. Matava 50 de uma vez. Está lá na Bíblia. Quem conhece essa história? Quem conhece diz para quem não conhece depois, tá? Onde está? Tudo lá. Hein? Não, do Capitão Nascimento não, mas se tivesse... Não, estou falando que tinha capitão lá que achava que era o Capitão Nascimento, né? Quem era Elias? Elias era aquele que... Aleluia. No próximo domingo. Aleluia. Quem era Elias? Era aquele camarada que fez uma... do nome da pessoa agora? Ou seja, Elias não era fofinho. Elias não era um doce. Elias não era alguém que era todo polido nas palavras. Tanto é que ele passou por várias escolas de profeta, e a Bíblia diz que muitos seguiam Elias, mas a Bíblia diz que daqui a pouco só estava ele e Eliseu de novo. E a Bíblia diz que a última vez, muitos foram com ele, mas ficaram no limite do Jordão. E a Bíblia diz, e passaram Elias e Eliseu. Ou seja, centenas começaram com Elias. Mas sabe quem continuou? Eliseu. O que é que eu estou dizendo para você? Eu estou dizendo para você que, mesmo esse homem, deixa eu acabar de te dizer o que é que aconteceu. Eliseu estava seguindo Elias, e de vez em quando Elias falava para Eliseu o seguinte, fica aqui que eu vou para Betel. Fica aqui que eu vou para lá. E Eliseu falava o quê? Eu nunca te deixarei. Aonde quer que fores, contigo também irei. Quem não sabe o corinho? Eliseu, fica aqui que eu vou para Betel. O Senhor mandou-me e eu tenho que obedecer. Isso é coisa de crente. Aí, Eliseu não abriu mão. Mas você acha que era fácil todos os dias pegar água no poço para vir lavar a mão de Elias, lavar o pé de Elias, encher água para Elias tomar banho? E Elias mandando ele ficar todo o tempo, querendo se livrar dele. Todo o tempo. Tem discípulo que a gente quer se livrar, mas não dá. Eles colam, entendeu? Eu estou só lembrando você que tem pessoas que talvez não é tão fácil de você andar junto. Entenderam? Não é tão fácil de andar junto. Eu podia até citar nomes, mas eu não vou citar. Entenderam? Não é fácil de estar junto. Mas qual que é a questão? A questão é que quando Deus te dá uma dificuldade, Ele está te dando uma oportunidade de derramar unção sobre a tua vida. Literalmente. Não tenho mais tempo para te explicar sobre isso. Mas Jó era um homem que orava. Era um homem que fazia sacrifício. Era um homem temente a Deus. Era o top, né? Como o pessoal fala, era o top das galáxias. E aí Jó passou por provação. E aí Jó teve os 7 filhos mortos. Gente, só quem teve um filho morto sabe a dor. Não é descrito em palavras, um pai que perde um filho. Mas Jó perdeu 7.
Jó perdeu todos os seus bens. Você conhece, né? E Jó acabou, perdeu todos os amigos, perdeu tudo que tinha. E para acabar, ele estava com lepra, com feridas, que a Bíblia diz que ele arranhava o dia todo. Imagina como ele estava bonito na foto. Depois de todo esse sofrimento, que ele não negou ao Senhor. Lá na frente, ele pôde dizer uma frase: Senhor, no dia que ele foi restaurado, ele disse: Senhor, eu só te conhecia te ouvi, mas agora os meus olhos te veem. Eu estou ministrando para você, querido, que o coração de Deus para ti é que a tua história seja extraordinária sobre a terra. Mas pensa um pouco, quais são os registros de histórias extraordinárias? E o que é que faz de uma história extraordinária? Será que o que faz uma história extraordinária é simplesmente a pessoa que conquista muita coisa? É simplesmente a pessoa que dá certo em tudo? É simplesmente a pessoa que faz muitas coisas? Dá uma olhada para a Bíblia. Sabe o que é uma história extraordinária? São pessoas que poderiam ter morrido, que poderiam ter acabado, mas elas decidiram confiar em Deus, mesmo nos momentos mais críticos da sua história. E o Senhor teve a oportunidade de dizer o quanto Ele é poderoso na terra, o quanto Ele é poderoso para mudar circunstâncias. Sabe, quando você pensa em história extraordinária, você vai ver 3 jovens. Era só 3 não, tinham dezenas que tinham sido capturados lá em Israel, tinha sido levado para a Babilônia. Mas apenas 3 decidiram dizer: nós queremos honrar a Deus, custe o que custar. Nós queremos servir a Deus, custe o que custar. Nós vamos servir ao Senhor, nós vamos ouvir da sua voz, nós vamos aprender com Ele todos os dias. E disseram para eles: se vocês não se dobrarem, vocês vão ser jogados na fornalha de fogo ardente. Vocês vão ser acabados, terminados. Sabe lá quantos jovens chegaram com eles, amigos deles, e disseram: para de ser besta. Só agora, só faz que tu te dobre, mesmo que o teu coração não está nisso, então só faz que tu te dobre. Daqui a pouco a gente continua a nossa história, só para te não morrer. Mas eles falaram: não, nós não vamos nos dobrar. Se o Senhor quiser nos livrar, Ele nos livra. Se Ele não quiser, nós queremos viver com Ele todos os dias. Nós sabemos a nossa história não acaba aqui, ela continua. Há um tempo, há eternidade, há coisas muito maiores. Aqui é só uma escolha, aqui é só um tempo. E nós queremos decidir continuar com Cristo, com Deus, com Jeová. Aí você vai para a Bíblia e você vai ver eles passeando no meio da fornalha. Foi uma coisa de alguém que estava no meio da fornalha. Sabe, os momentos críticos da tua vida, como cristãos, são os momentos que o Senhor quer registrar a tua história como extraordinário. Os momentos mais difíceis são os momentos que o Senhor te dá a oportunidade de você receber óleo, unção. Oh, aleluia. Eu falei para você. Está aqui o Rodrigues, né? Parece fácil. Não, tem muitos momentos críticos. Quando o Rodrigues começou, tinha vários outros, que já não estão aqui mais, que poderiam, que aparentemente eram mais capacitados, mas se negaram a receber a unção de Deus. Unção de Deus. Quando você ouve a voz de Deus, se você já ouviu uma promessa de Deus para a tua vida, hoje eu não perturbei ninguém, né? Quero perturbar agora. Perturbar no bom sentido. Quero que você possa dizer para a pessoa ao teu lado: se você ouviu a voz de Deus, não tem homem, nem mulher, que possa fazer com que isso não seja feito, com que isso não se cumpra.
o Senhor lidar direto contigo sobre essas coisas. Aleluia. Você sabe por que eu estou dizendo isso? Porque tem pessoas que estão olhando para pessoas. Não, mas se a minha esposa fosse crente, seria... Se o meu esposo fosse assim... Não, se meu patrão não... Ouça a voz de Deus. Porque se você ouvir a voz de Deus, Ele vai lidar diretamente contigo. Não há homem nem mulher que possa impedir aquilo que Deus vai fazer na tua história e na tua vida. Não há ninguém que possa impedir. Aleluia. A voz de Deus é o segredo. Você pode estar de pés nessa noite? Aleluia. A voz do Senhor é o segredo. As promessas do Senhor é o segredo. Aleluia. Glória a Deus. As promessas do Senhor é o segredo. Oh, aleluia. Chegamos no 7º dia e o Senhor descansou. Todo o processo de Deus na tua vida, tudo que Deus quer fazer na tua vida é para levar você ao descanso. Ao descanso. Sabe, quanta ansiedade, quantos problemas, quantas pressões. Deixa Deus terminar o processo. Deixa Deus continuar o processo na tua história. Porque vai chegar um dia em que você vai descansar no Senhor. E não é morrer, não. Eu não estou falando da morte. Eu estou falando de você descansar nas suas promessas. Aquele que cumpre, aquele que faz promessas é fiel e verdadeiro. Aleluia. Se você já ouviu promessas do Senhor nessa noite, renova a tua esperança, renova a tua força. Se você já ouviu promessas do Senhor nessa noite, diz: Senhor, eu creio. Porque sabe, tem muitas circunstâncias, tem tantos problemas. Satanás quer trazer tantas vozes para dizer que isto não é verdade. E muitas vezes você olha e parece não ser verdade. Mas o Senhor te trouxe aqui nesta noite para te dizer: a promessa dele é fiel e verdadeira. Não há homem nem mulher que possa fazer com que ela não se cumpra. Independente das circunstâncias. Independente das circunstâncias. Se ele prometeu, ele é fiel e justo. Se ele prometeu, ele é fiel e justo. Sabe, se você não está lembrando, se você não lembra de algo poderoso, abre seu coração nessa noite e diz: Senhor, fala comigo. Fala comigo. Abre seu coração nessa noite e diz: Senhor, mostra para mim algo sobre a minha história, sobre a minha vida que tu queres fazer. Mostra para mim o que tu queres realizar através da minha história, através da sua vida. Começa nesta noite a reavivar aquilo que o Senhor tem para ti. Aleluia. Nos próximos meses nós viveremos o grande avivamento do Senhor. Aleluia. Mas não espere os próximos meses. Seja você um instrumento para esse avivamento. Começa a declarar: Senhor, haverá unção sobre a minha história, sobre a minha vida, para ser derramada sobre todos aqueles que chegarem. Por onde eu passar, vou levar a baixar.